Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Uma boa noite para você. Estou aqui contigo nesse momento para você entender, compreender a mensagem da palavra de Deus, como deve ser entendida a cada momento, a cada instante em nossas vidas. Você está observando que a cada momento as profecias tomam corpo, tomam volume em todas as dimensões deste planeta Terra e também na esfera além da Terra, na área espiritual. Então você deve estar atento, compreendendo a mensagem de Deus para a sua vida. Eu quero chamar a tua atenção aqui, e nesse momento, porque poderá ser que um dia você não vai ouvir falar de mim mais, você não vai ver eu falando nas redes sociais, no YouTube, com as minhas lives, meus ensinos, meus estudos. Então você deve estar atento, porque aquele dia vai chegar onde a Bíblia fala que a igreja e o corpo de Cristo, os salvos em Jesus Cristo, as pessoas que um dia abraçaram a fé no Senhor Jesus Cristo, que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, caminharam com Ele de uma forma assim muito profunda, temente a Deus, esse grupo de pessoas, essa é chamado a igreja, o corpo de Cristo, a igreja que Deus escolheu, fundou, formou antes do universo existir. Para teu entendimento, vá lá nas cartas do apóstolo Paulo, desde Romanos, Novo Testamento, até Filemão, são 14 cartas que você vai ver lá o entendimento do apóstolo Paulo sobre a igreja, o corpo de Cristo que Deus estabeleceu para estar neste mundo, representando o Senhor Jesus, através de missionários evangelistas, pastores e mestres, embaixadores de Cristo, com seus dons e talentos. Isso está na Bíblia. Está a igreja, o corpo de Cristo, para o seu entendimento. Então, como nosso momento de trabalho, de evangelização, de pregação, de ensino, para que a sociedade venha ter um conhecimento espiritual, então, como tema eu tenho no meu canal, o pregador da cruz, e realmente subtema falando a verdade para os tempos dos fins, a cada momento eu chamo a tua atenção. Você que vai lá me ver, dá uma pequena visualizada, você que vai lá de repente ver essa massa negra, entendeu? Saber o que acontece contigo, porque você quer ver de repente conversas, parolas, você quer ver realmente coisas que apetece teu ego, teu orgulho, a tua forma de pensar, de agir. De repente eu não sou um teólogo que apetece teu ego, a minha voz não apetece ao teu ego, aos teus ouvidos, você não se sente bem me vendo, falando para você as verdades eternas, porque você quer ver palavras muito mais super inteligentes, super mais de conhecimento. Você não quer ver aquilo que eu estou falando para você, porque na verdade Deus, o apóstolo Paulo fala que Deus usou as coisas ignóbeis, desprezíveis, que não são, para confundir as que são. Eu peço a você que você entenda de uma vez por todas que a mensagem da cruz, ela está sendo pregada, e aqueles que vão abraçar a fé no Senhor Jesus vão entender isso aí. Porque aqueles que Deus está chamando e está entendendo a mensagem, porque Deus sabia que essas pessoas iriam de abraçar esta fé no Senhor Jesus. Que seja você esta pessoa bem-aventurada de abraçar essa fé. Pois bem, nós estamos vendo que o momento a pergunta é, você sabe quem é o inimigo de Israel de fato? Você sabe quem é o inimigo número 1 de Israel de fato? Não é humanamente falando, não. Humanamente falando, vou dizer para você que esses governantes do passado, presente, até um momento próximo do futuro, são fantoches, são títeres, são marionetes de um sistema espiritual muito mais pesado,
muito mais profundo do que muitas pessoas nem imaginam, nem querem entender realmente o que está acontecendo, porque, na verdade, são mensagens da palavra de Deus que está dentro da Bíblia que mostra quem é de fato o inimigo de Deus. E para ter entendimento, o inimigo de Deus é Satanás. Um dia foi o anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz, o querubim protetor da glória de Deus, se rebelou contra Deus numa intifada suicida e foi expulso dos céus, tornando-se Satanás, o diabo acusador. Então, esse ser, ele tem a proposta de destruir, de perseguir. O Senhor Jesus falou de roubar, matar, destruir todas aquelas pessoas, todas aquelas nações que se alinham à vontade de Deus nesse mundo, nesta terra. Então, o inimigo de Deus é o inimigo número 1 também de Israel. Então, quando você olha para trás na história de Israel, falei aqui na outra live passada, do estudo passado, então eu falei para você que a fundação de Israel começou com Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, e Jacó e Raquel e Leia. E aí os 12 patriarcas, aí saiu aquela multidão de gente do Egito, mas tudo foi criado por Deus para que esta nação de Israel fosse a plataforma de receber as mensagens proféticas de Deus, porque foi criado um povo de sacerdote, uma nação santa separada dentro das nações da época para um propósito de Deus específico para a humanidade. E o texto, versículo 3 de capítulo 12 de Gênesis, fala claramente: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Como então Abraão era o pai da nação de Israel, foi o precursor, o professor genético, o pai genético de todo esse contingente de judeus no passado, no presente, para o futuro, então, automaticamente, o que viria de Abraão, então a nação de Israel receberia em seu meio aquilo que Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em quem? Em Abraão? Não. No seu descendente que vem no futuro, que foi o Messias de Israel, Jesus Cristo, da qual todo o Pentateuco, a Torá, todo o Velho Testamento, a Tanaka, os profetas maiores, menores, falaram sobre esse descendente de Abraão, que veio então como o Messias de Israel, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, ao terceiro dia foi para os céus, está à destra de Deus e reina lá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, sobre todo o universo. O Pai o constituiu assim. Isso é entendimento? Isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Não é história carochinha, não é conversinha, não é parolinha, não é brincadeira de criança. Isso você não vai ouvir isso aí, e muitas vezes em plataformas de grandes pregadores da prosperidade, do avivalismo, dos expertise, da teologia, das mentiras teológicas, dos enganations, do peso dos espirituais, dessas megas igrejas que arrastaram milhões de pessoas para o erro doutrinário. Não, está na Bíblia, palavra de Deus. Então, como o inimigo de Deus é o diabo, o acusador, o que acontece? Então, quando ele estabeleceu a nação de Israel em Abraão para fazer a sua proposta de trazer o Messias para o mundo, então você pode perceber então, que Israel, do momento presente de Abraão até o momento que a nação de Israel de volta vai receber o seu Messias, como eu falei, eu já li o texto já, né? Quando de Sião virou libertador, então Jacó vai ser purificado de suas impiedades perante o seu Criador Deus,
Então o Messias virá reinar em Jerusalém e toda a nação de Israel vai ter esta vida no reino com o Messias de Israel. E em Zacarias capítulo 14, 6 fala então que 10 gentios vão agarrar na orla, no vestido do judeu, e vão dizer: vamos contigo para Jerusalém adorar Israel, porque o Senhor Jesus está contigo, o Messias é contigo. Você tem a palavra da verdade, a palavra da justiça. Isso vai acontecer. Só que hoje o mundo está hostilizando, desprezando, maltratando a esse povo de Israel, porque não conhece com quem estão lutando. Porque não sabe contra quem estão lutando. Eles não estão lutando com o humano Israel. Israel é fácil de destruir. Porque é um país que tem ali 240 quilômetros de distância, de comprimento, mais 70 de largura. É um país pequeno, entendeu? É que está no centro da terra, ali margeado, bem certinho, encaixado ali, no mar Mediterrâneo, limite com o Egito, limite com o Líbano, e limite com o Eufrates. Então, só que quem estabeleceu esse povo e deu-lhe autoridade e poder e uma longevidade de 4.000 anos até hoje é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler então um texto aqui para mostrar para você, em Apocalipse, que realmente o quadro que aconteceu no passado e vai dar sequência no futuro. Apocalipse capítulo 12, eu vou ler do versículo 3 ao versículo 9, que você vai ter um entendimento aqui, mas eu incentivo você a ler a Bíblia. Leia a Bíblia, leia a Bíblia e ore. Peça a Deus sabedoria, que dará a você, para você ter conhecimento da palavra de Deus, para você ter discernimento, para você ter luz e saber administrar e saber ser um escriba habilidoso na palavra de Deus. Isso é importante para você. Isso é fundamental. Não importa quem você seja, não importa o teu cabedal, a tua formação cultural, o pedigree financeiro, não importa a sua etnia, a tua melanina, não importa quem você seja, porque você, eu, nós, somos miseráveis homens perante Deus. O poder vem de Deus para nós, as bênçãos vêm de Deus para nós, as vitórias vêm de Deus para nós, e essa terra foi dada para nós, porque Deus criou para os humanos. Então é importante você entender. Se você é o que é porque Deus assim estabeleceu. Então não venha dizer que você é independente de Deus. O que você conquistou, conseguiu, tem e terá, porque você é o cara, você é o bamba. Não! Não. É um erro totalmente crasso. É um erro totalmente maluco, doido, de quem não tem entendimento. E a sociedade mundial não tem esse entendimento. Que fala lá, a Tiago fala, na sua carta, fala lá, ó, Tiago, né? O irmão de sangue de São Jesus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que dá a quem pede sabedoria sem lançar em rosto. Perdão, meus amados. Vamos lá. Então, vamos para o texto. Vamos para o texto. Então, versículo 3 fala assim de Apocalipse 12. E viu um outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho. Dragão vermelho, você tem que ligar com Satanás, o diabo, o acusador. Tá certo? Tá bom? Um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. Aqui são poderes da terra, humanos, governantes. E sobre suas cabeças, 7 diademas, poderes, conhecimento. E aqui, versículo 4 fala, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aí você vai dizer, um dragão com uma grande cauda que vinha arrastando a terça parte das estrelas do céu. Isso é uma figura de linguagem. Você tem que voltar lá
antes do universo existir, que havia uma geração angelical, da qual Lúcifer era o principal anjo de todos os demais anjos, milhares de milhões de anjos, ele era o principal sobre todos esses anjos, e reportava a Deus, o Todo-Poderoso, o que acontecia em toda a criação do universo. E quando ele se rebelou, ele não foi sozinho para a batalha contra Deus e seus anjos. Ele pegou a terça parte dos anjos para lutar contra Deus. Então aqui fala então, que a terça parte das estrelas do céu estavam na cauda, que seria seguindo ao dragão. Então seria essa cauda ligada ao dragão. Então esses anjos caídos, demônios, estão ligados a esse dragão chamado Satanás. Pois bem, e fala assim então que e lançou-as sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz. Aqui outra figura, mulher. A mulher aqui é figura. A mulher aqui é a nação de Israel, que havia de dar à luz. Você volta 2.000 anos atrás, lá aonde? Quando Jesus estava para nascer, de José e Maria, quando nasceu, numa manjedoura. Você vai lá nos evangelhos de São Mateus, de São Lucas, né? E Marcos, você vê lá a narrativa completa, onde começou toda a conversa do anjo com Maria, depois com José, e até o nascimento de Jesus numa manjedoura, colocado numa manjedoura, tá certo? E depois, mais para frente, a perseguição de Herodes o Grande, o pai dos demais Herodes, o tetrarca e tudo mais, em perseguição a esta criança Jesus, mandando matar todas as crianças, porque os reis do Oriente vieram adorar a esse menino Jesus, e depois o anjo falou, vá para outro lugar, não volta para Herodes, porque ele vai querer saber onde está essa criança, não para adorar, mas para matá-lo. Então, aqui fala então, que o que aconteceu aqui, parou perante a mulher, e fala assim, que é da luz, Israel, para que, dando ela luz, tragasse esse filho. Na pessoa de Herodes, o pai, o grande, lá no passado, ele ia matar, parar e ia tragar essa criança. Iria matar essa criança. E fala o que então? Deu à luz o filho, homem, que há de reger todas as nações, Jesus no passado, Messias que virá no futuro, vai reger todas as nações com vara de ferro. Isso está escrito também no Velho Testamento, profetas maiores, profetas menores. Também está escrito nas epístolas gerais e também no livro de Apocalipse. E fala assim, então aqui, fala assim, deu um filho ao homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Foi arrebatado quando? Volta lá no passado. Foi lá quando? Quando Jesus, na cruz do Calvário, morreu, foi sepultado, na sepultura de Nicodemos, tá certo? De Arimateia, perdão. E aí, então, que era um príncipe de Israel. E depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ficou mais 40 dias com os apóstolos na terra, e depois ascendeu ao céu. E então, fala aqui, certo, foi arrebatado para Deus, o teu Pai, e está à direita do Pai, e está, então, no seu trono, reinando eternamente. Tem que ler Apocalipse, você tem que ligar o passado, presente, passado, futuro, presente, passado, mas colocando no espaço literal. Não figuras, joga a figura para o literal, para você entender realmente a palavra de Deus. Por isso que eu digo para você, é importante você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, isso é muito importante. Se você não lê a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, lê mesmo, pega um caderno, um lápis, se você puder comprar uma concordância bíblica, um dicionário em português, para você estudar e entender as palavras e assim por diante, para você ter compreensão profunda e ser um escriba verdadeiro da palavra de Deus, um conhecedor da palavra de Deus. Então, eu estou passando para você aqui, então é preciso você ler o Apocalipse no sentido figurativo, mas trazendo para o literal, que tem as profundidades das profecias ali.
Versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto. Novamente a palavra mulher. Israel fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus. Quando vai ser isso aí? Na grande tribulação. Quando? Logo após a guerra que vai acontecer, a batalha que vai acontecer logo é de Gog, Rússia, os aliados, poucos aliados, contra Israel. Depois dessa batalha virá o arrebatamento da igreja, virá a grande tribulação. Na segunda metade da grande tribulação de 7 anos, o anticristo então vai chegar e dizer, ó, acabou a paz e segurança, acabou a proposta, o pacto, a aliança de paz e segurança. Aí o apóstolo Paulo fala, quando disserem no mundo todo a paz e segurança, então virá uma repentina destruição da qual ninguém escapará. Isso também está na Bíblia. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1, 2 e 3 versículos. Então aqui a mulher foi arrebatada para o deserto, onde já tinha Deus preparado para que ali fosse alimentada durante quantos dias? 1.260 dias. Você pega 1.260 dias, divide por 7, você vai ter 3 anos e meio. Você pega, então, 1.260 dias, divide por 360 dias, ou por 30 dias, você vai ter 3 anos e meio certinho, que então fala que a mulher, Israel, vai ser, então, alimentada na segunda parte da grande tribulação, porque haverá uma destruição tremenda, uma perseguição tremenda, não somente contra o povo de Israel, mas a todos quanto não quis abraçar a marca da besta na sua mão direita ou na testa de Satanás. Isso é muito importante. Confrontando o anticristo na época, então vai ter que fugir. E versículo 7 fala, e houve uma batalha no céu, então Miguel, o anjo de Israel, defensor de Israel, e os seus anjos batalharam contra o dragão e venceram esta batalha e jogou o dragão e seus demônios para a terra. Então aqui eu quero mostrar para você, estou mostrando para você que toda essa parafernália, todo esse barulho, todas essas ameaças, essa retaliação, essas incursões, essas críticas, essas reprimendas da mídia, dos governantes, da ONU, dos intelectuais, dos grandes milionários do mundo, das potências, sabe? Por último agora, a China falou, vou pegar o avião, vou levar comida para a faixa de Gaza. Israel, não tente entrar, se entrar, vai ver comigo. E falou ainda, fez uma ameaça, sim, se você tentar, não vai sobrar cinza para vocês. São ameaças, são alfinetadas, mas são ameaças de fantoche de Satanás. São ameaças de homens governantes ligados a Satanás, ao sistema de Satanás, para tentar mais uma tratativa de pulverizar Israel. E não vai acontecer. Já fiz a live ontem, assista a minha live ontem, meu estudo de ontem, que eu fiz a respeito do povo de Israel, que não vai haver destruição de Israel. Haverá sim destruição dos inimigos de Israel e não de Israel. Então aqui termino para dar para você esse entendimento que você tem que ter conhecimento. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, eficaz e penetrante como uma espada de dois gumes para penetrar no coração do homem, nas juntas e medulas e discernir todo o pensamento do homem, a intenção do coração do homem. Essa é a palavra de Deus. E Deus falou na sua palavra lá em Isaías 55, versículo 9 e 10, e fala, a minha palavra vai ao homem, a uma nação, ao mundo, vai e não voltará vazia, porque ela vai e fará tudo quanto a qual mandar a fazer, porque a palavra de Deus é Deus. Né? Na pessoa de São Jesus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, a palavra, Jesus é Deus, a palavra é Deus, Deus é Jesus, ambos são um só.
Deus é maravilhoso. Então entenda bem isso aí. É importante você entender que Deus está no comando das nossas vidas. E você, venha para Jesus. Abrace uma fé no Senhor Jesus. Caminha com Ele. Que Deus te abençoe e até nosso próximo estudo. Um forte abraço.